Hoje vamos falar um pouco do nascimento de Isaque. Diz a palavra de Deus: haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Gênesis 18:14. Irmãos, Deus sempre cumpre suas promessas, embora às vezes prove a nossa fé ao fazer-nos esperar. Abra sua Bíblia no texto bíblico que está em Gênesis capítulo 15, versículos 4 ao 6. Capítulo 16, dos versículos 2, 3 e 15. Capítulo 17, dos versículos 19 ao 21. E capítulo 21, dos versículos 1 e 3. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho que tivera a Agar, Ismael. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. O nascimento de Isaque, irmãos, representa um exemplo maravilhoso do cumprimento das promessas de Deus. A fé de Abraão foi se fortalecendo com o tempo. Algumas vezes, porém, desanimado pela longa espera, tentou solucionar o seu problema usando os próprios meios. Mas Deus fez 2 grandes promessas a Abraão. A primeira promessa foi: far-te-ei uma grande nação. Essa promessa parecia ser de difícil cumprimento, uma vez que Sara, além de estéril, era de idade avançada. A segunda promessa foi: a tua semente darei esta terra. Foi-lhe esta promessa dada em Siquém, quando de sua primeira parada na terra da promessa. Esta promessa, várias vezes reforçada por Deus, também parecia de difícil cumprimento. A terra de Canaã era habitada por vários povos. Ele deveria habitar na terra como peregrino e forasteiro. Esta promessa só se cumpriria após um período de servidão de 400 anos. Os descendentes de Abraão seriam então uma grande nação capaz de não só conquistar a terra, mas também de ocupá-la. E de fato, Israel saiu do Egito na direção de Canaã com 600.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Para Deus, irmãos, nada é impossível.
Mas Deus sempre cumpre aquilo que diz. E Deus confirma sua promessa por meio do fogo a Abraão. Notem vocês que Abraão tentou achar uma solução humana para cumprir as promessas de Deus. Deus não precisa de ajuda para cumprir as suas promessas. Impaciente pela demora do cumprimento da promessa de Deus, Abraão sugeriu ao Senhor que seu servo Eliezer poderia ser o seu herdeiro. Deus então, de modo muito claro, renovou a sua promessa, dizendo que o herdeiro seria aquele saído das entranhas de Abraão. Abraão teve uma aula prática de fé. Deus levou Abraão para fora da sua tenda e disse-lhe: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Certamente Abraão tentou contar as estrelas, mas logo perdeu a conta. E creu Abraão no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. É o que diz a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Mas Deus, sempre fiel, estabelece um novo concerto entre ele e Abraão. Deus renovou também a promessa de dar a terra de Canaã somente à semente de Abraão. E Deus propôs a Abraão que este lhe oferecesse um sacrifício de concerto. Os animais do sacrifício do concerto seriam fendidos em duas partes, e cada parte disposta uma em frente à outra, deixando entre elas uma passagem. Este sacrifício estabelecia, por um lado, a irrevogabilidade das promessas de Deus, e por outro, a responsabilidade de Abraão no cumprimento de sua parte. É junto ao altar que fazemos concerto com Deus. É no altar que nos arrependemos. É no altar que Deus nos responde. É no altar que alcançamos a vitória que desejamos. Após termos aceitado o sacrifício de Jesus no Calvário, apresentamo-nos a nós mesmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, enquanto esperamos que Ele confirme as suas promessas. Foi o que Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Notem vocês que existiram alguns atritos entre a fé e a paciência de Abraão. Vejam que preparar os animais para o sacrifício de concerto dependia de Abraão, mas o fogo da confirmação divina viria do céu. Abraão preparou tudo e ficou à espera de Deus. Aves de rapina desciam sobre os animais mortos e Abraão as enxotava. Deus estava provando a paciência e a fé de Abraão, fazendo-o esperar. O tempo de esperar é sempre difícil. A impressão que temos é que Deus se calou. E quando nós temos essa impressão de que Deus se cala sobre algo em nossa vida, irmãos, o desespero toma conta do nosso coração. Nós desfalecemos, nós nos inquietamos e nós nos entristecemos. O tempo de esperar é sempre difícil. O velho patriarca esperou praticamente o dia inteiro pela manifestação de Deus, tomando conta dos animais sacrificados. Aqueles que desejam ver a sua fé crescer não podem fugir do combate da fé.
Foi o que Paulo disse. É o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O difícil de esperar é quando as trevas da noite te envolvem, assim como envolveram Abraão. Diz a Escritura: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Abraão persistiu até o limite de suas forças. As trevas eram um prenúncio da vitória. Sempre que algo aperta demais em sua vida, sempre que as perseguições aumentam na sua vida, irmão, sempre que as calúnias aumentam, sempre que as mentiras a seu respeito crescem, fique atento, porque a sua vitória está chegando. Deus assistiu a Abraão e falou-lhe como se a promessa já fosse um fato consumado. É preciso persistir, irmão e irmã. É preciso estar de pé, ainda que seja difícil. Existem momentos na vida da gente que nós não queremos nem sair de casa. Não queremos nem olhar a cara dos nossos inimigos. Mas é preciso resistir. A palavra de Deus é muito clara. Ela diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Um coração quebrantado e agradável ao Senhor, esse alcançará a vitória. Notem vocês que Deus respondeu o sacrifício de Abraão através do fogo. O fogo divino confirmou o pacto de Deus com Abraão. Uma tocha de fogo passou entre as metades dos animais. Foi uma confirmação de Deus à aliança. Ao manifestar-se o fogo em meio ao sacrifício de concerto, Abraão recebeu o amém de Deus. Abraão recebeu o sim de Deus. Abraão recebeu a aprovação de Deus e louvou o seu nome. Ainda hoje, o fogo de Deus confirma as suas promessas em nossas vidas. Deus aguarda almas sedentas junto ao altar, e ali Ele as batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mas, irmãos, nem sempre as coisas acontecem como esperamos. A Bíblia diz que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E a longa espera fez com que Sara, mulher de Abraão, entrasse em desespero. E Sara então cometeu um erro que todos nós cometemos. O erro da precipitação. Sara tomou a iniciativa de fazer cumprir as promessas que Deus havia feito a Abraão e cometeu um tremendo erro que lhe trouxe graves prejuízos morais e espirituais. As promessas de Deus haviam sido renovadas e confirmadas por meio do fogo. Todavia, os anos de espera tornaram-se muito longos. Sara, que era estéril, certamente sentia ser ela o impedimento da resposta aguardada por Abraão. E querendo ajudar seu marido, ela então propôs abrir mão de seu direito de ser a única mulher na vida de Abraão e ofereceu-lhe sua escrava Agar para, através dela, gerar um filho a Abraão, pensando assim estar cooperando com Deus no cumprimento de suas promessas. Solução fácil para um problema que se prolongava. Foi assim que Sara pensou. E em um momento de cochilo espiritual, Abraão ouviu a voz de Sara e aceitou a escrava Agar por sua mulher. Agar concebeu e deu à luz um filho, que recebeu o nome de Ismael.
E os resultados não poderiam ser diferentes. Os frutos colhidos por Sara e Abraão dessa precipitada semeadura não foram nada agradáveis. Vamos considerar alguns desses lamentáveis resultados na vida de Abraão e de Sara. Primeiro, com essa decisão, eles criaram o primeiro atrito no lar. Agar, vendo que concebera, desprezou a sua senhora. Esqueceu-se que continuava sendo escrava de Sara, mesmo sendo concubina de Abraão. Sara afligiu Agar, e esta fugiu da sua face. O anjo do Senhor achou-a no deserto e mandou que ela voltasse para Sara e se humilhasse sob a mão de sua dona, e ela assim o fez. O segundo fruto colhido por Sara e Abraão foi angústias e esfriamento na fé. O nascimento de Ismael não trouxe alegria a Abraão e nem a Sara. Pelo contrário, só trouxe preocupação. E isto porque desde que entrou o problema Agar na família, Deus deixou de se manifestar a Abraão. E este não se sentiu inspirado a edificar altares a Deus, como sempre fazia. A incredulidade interrompe o contato com Deus, irmãos. Quando Zacarias não creu na palavra do anjo Gabriel, o que aconteceu com ele? Ele ficou mudo. Ele ficou mudo. Abraão, com a sua atitude, juntamente com Sara, sua mulher, afastaram a presença de Deus do seu lar. E assim veio a maldição, a decepção, o choro, as brigas, os problemas. Com isso também veio ódio, rancor e guerra entre irmãos. Ismael tornou-se pai de uma grande nação, e sua mão seria contra todos, e a mão de todos contra ele. De fato, seus descendentes são os mais rancorosos inimigos do cristianismo hoje em dia. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, manifesta-se de novo a Abraão. Depois de 13 anos em silêncio, Deus, na sua misericórdia, manifestou-se de novo a Abraão. Ao longo deste tempo, certamente Abraão orava a Deus, arrependido por ter tomado Agar. Deus apareceu a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Abraão caiu sobre o seu rosto, e Deus falou com ele de modo muito claro e definido. Abraão iria frutificar grandissimamente, seria pai de uma multidão de nações, e dele sairiam reis. Deus então mudou o nome dele de Abrão, que significa pai da altura, para Abraão, que significa pai de uma multidão. Deus também mudou o nome de Sarai para Sara, que quer dizer princesa, e ela seria mãe de nações. Sara daria à luz a um filho, e este receberia o nome de Isaque. Vejam que maravilha! Quando nos encontramos na presença de Deus, quando retornamos à presença de Deus, quando renovamos o nosso concerto com Deus, tudo se torna maravilhoso em nossa vida. Sabe por que tudo está dando errado na sua vida? Sabe por que não tem paz na sua casa? Sabe por que você não tem paz com seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa? Porque Deus saiu da sua casa. E quando Deus se retira, o diabo entra e faz uma arruaça na sua casa, no seu lar. Mas hoje, querido, hoje, querida, está na hora de você renovar o seu concerto com Deus.
eu quero te chamar e fazer a você um convite. Um convite para você renovar o seu concerto com Deus. Se você está com vontade de chorar, deixe as lágrimas rolarem. Ajoelhe-se agora. Peça perdão a Deus. Diga para Deus que você se arrepende muito de ter abandonado os seus conselhos, a sua presença, e volte. Diz a Ele que você quer renovar o seu concerto, que você quer ter a paz de volta na sua casa, na sua vida, que você quer ter o seu esposo de volta, o seu filho de volta, a sua esposa de volta. Você quer voltar a sorrir. Faça isso. E Deus vai te abençoar hoje. Nessa hora, Ele vai estender as suas mãos para você. E vai te dar alegria de novo dentro da sua casa. Mas Deus trouxe outros benefícios à vida de Abraão. Entre esses benefícios, o nascimento de Isaac. Notem vocês que o nascimento de Isaac foi anunciado por anjos. Os anjos, a caminho de Sodoma, foram visitar Abraão para informar-lhe que por este tempo da vida, Sara teria um filho. Sara, então, riu-se ao ouvir isto. Disse o Senhor a Abraão: por que Sara riu? Ou por que se riu Sara? E Sara negou, dizendo: não me ri. Mas ela estava com medo. Eu quero dizer para você que Deus é onisciente. Ele sabe o que pensamos. Deus sabe tudo aquilo que fazemos escondido, em oculto, ainda que ninguém mais esteja vendo. Deus conhece o teu sofrimento. Deus conhece o teu desespero. Deus conhece a tua vida. Deus sabe o que você passa em segredo. Deus sabe das tuas lágrimas quando ninguém está vendo. Deus acompanha você aonde ninguém mais acompanha você. E eu quero te dizer que Deus cumpre a sua promessa na sua vida, assim como cumpriu a sua promessa a Sara, esposa de Abraão. Ao cumprir-se o tempo determinado, Deus visitou Sara e ela deu à luz um filho. Ele recebeu o nome de Isaac e foi circuncidado ao oitavo dia. Foi grande a alegria no lar de Abraão, irmãos. Vocês nem queiram saber, vocês não têm noção da alegria que se apoderou da casa de Abraão e de Sara. Havia se confirmado o fato de que Deus ouve as orações e cumpre as suas promessas. Sara disse: Deus me tem feito riso. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Sara estava então com a idade de 99 anos. Mas passado todo esse período, Abraão então despede Agar e Ismael. Quando Isaque foi desmamado, Abraão deu um grande banquete e viu que Ismael zombava. Zombava porque estava com ciúmes. Prevendo que teria problemas decorrentes da permanência de Ismael em sua casa, Sara disse a Abraão para deitar fora Agar, juntamente com seu filho Ismael, porque o filho da escrava não herdaria com Isaque. Deus disse a Abraão que ouvisse a voz de Sara, e Abraão despediu Agar e seu filho Ismael. Agar deixou de ser escrava de Sara e habitou com seu filho Ismael no deserto de Parã, e era Deus com o moço. Mas, nisso tudo, Deus tinha um plano tanto na vida de Isaque quanto na vida de Ismael. E eu vou dizer para vocês agora a simbologia de Isaque e Ismael. Estes dois filhos representam uma figura espiritual. Ismael simboliza os nascidos da carne, enquanto Isaque simboliza os que nasceram de novo, os que nasceram da promessa.
Assim como Deus aconselhou Abraão a livrar-se de Ismael, Ele quer que nos despojemos da carne com as suas obras. Ismael significa o velho homem, a velha natureza, os velhos hábitos. Isaque significa o novo homem, o novo nascimento. A palavra de Deus diz que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. E diz também que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus não reconhece aquilo que é feito por incredulidade. Jesus disse: o servo não ficará para sempre em casa, o filho fica para sempre. Somente através do novo nascimento entramos em comunhão com Deus. Precisamos, irmãos, desfazer-nos de tudo que procede da carne. Isso para que Jesus, o nosso Filho da promessa, possa habitar e operar em nossos corações. Tornamo-nos, assim, participantes das bênçãos que, por herança, são dadas por Deus. Deus nos adota como filhos por meio de Jesus Cristo, pela a operação do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que agora nós clamamos: Abba, Pai, porque fomos chamados de filhos, filhos por adoção. Agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Espero que essa breve mensagem do nascimento de Isaque tenha trazido para você muitos esclarecimentos que você não sabia. Irmãos, é importante nascermos de novo. Quero convidar você que mesmo na igreja ainda não experimentou o novo nascimento, ainda não experimentou uma vida nova, quero te chamar para hoje renovar o seu concerto com o Senhor. Quero convidar você que ainda não conhece Jesus, que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Eu quero convidá-lo a aceitá-lo hoje, a conhecê-lo hoje. E tudo vai dar certo na sua vida. Que a graça de Deus, nosso Pai, que a comunhão do seu Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida neste momento. Amém. Muito bem, amados. Esta foi mais uma mensagem trazida até você através do Ministério Mateus Braga. Se você gostou dessa mensagem e gostaria de compartilhá-la com outras pessoas, com outras nações, com outros países, você pode adquirir esta mensagem ligando para mim. DDD 21, Rio de Janeiro, operadora TIM. O número do telefone é 8373-8052. Se você deseja abençoar o Ministério Mateus Braga com uma oferta de amor e nos ajudar a divulgar o Evangelho de Cristo, você pode enviar a sua oferta através do Banco Bradesco. A agência é 0129, dígito 5, e a conta é 0161806, dígito 7. Se você deseja acessar o blog da Caravana da Amizade Gospel, você pode acessar caravanaDaAmizadeGospel.blogspot.com.br. Se você deseja enviar-nos uma mensagem ou entrar no Facebook, você pode também entrar no e-mail, que é caravanaDaAmizadeGospel@hotmail.com. Eu sou Mateus Braga, sou evangelista e fundador do projeto Caravana da Amizade Gospel. Deus te abençoe.